sangue tem uma função muito importante, que é o transporte. Ele faz o transporte de substâncias importantes, substâncias essenciais para a vida das células. O sangue, ele transporta substâncias importantes para as células do corpo do animal e também ele transporta substâncias indesejáveis para os órgãos de excreção. O sangue leva nutrientes para as células, também leva oxigênio e retira o gás carbônico. Transporta hormônios, transporta calor e coleta os metabólitos, os produtos formados do metabolismo e que são indesejáveis, e direcionam para os órgãos de excreção. Para que esses metabólitos indesejáveis sejam eliminados do corpo, do animal. Também tem no sangue os anticorpos que focam na defesa imunológica. Os anticorpos, eles são importantes para proteger esse organismo diante de vários patógenos que se tem. É uma proteção. A função hemostasia, que é a resposta fisiológica normal do corpo, para prevenção e interrupção de sangramentos e hemorragias. A hemostasia é quando há um bloqueio de qualquer lesão vascular. Então ela foca para que pare de sangrar. Concluindo então, o sangue também tem o papel de hemostasia. As plaquetas, elas vivem no sangue e são peças fundamentais para a coagulação, a capacidade de interromper o fluxo do sangue. Quando um vaso é rompido ou ele é lesado, dá-se o nome então de função hemostática. Em relação ao volume sanguíneo, cada espécie animal tem o seu volume de sangue. Geralmente fica em torno de 6 a 10% do peso corporal do animal. O cachorro, o cão, ele tem um volume sanguíneo de 9 a 10% do seu peso corporal. Já o gato, ele gira em torno de 7%. Quando se fala em evento anêmico, que é a redução de hemácias, que são as células do sangue, então há uma redução dessas células na circulação sanguínea. E o gato sempre vai ter um prejuízo maior, porque o volume de sangue dele é pequeno. O volume de sangue dele é menor. Então, quando o gato ele está anêmico, acaba sendo pronunciado os efeitos dessa anemia. É visível ver o gato doente, quando ele está anêmico. Ele fica preguiçoso, letárgico, desanimado, perde peso, tem perda de apetite. Então, os efeitos dessa anemia são bem percebidos. E isso é por causa do baixo volume sanguíneo que essa espécie apresenta. Esse quadro, ele mostra qual o volume sanguíneo de diferentes espécies. A primeira espécie do quadro são os cães, que tem de 77 a 78 ml por quilo, o que dá de 8 a 9% do peso corporal. Os gatos apresentam de 62 a 66 ml por quilo, que se refere de 6 a 7% do peso corporal. E depois aí a gente vê os animais de reprodução, como os bovinos, ovelhas, suínos, cabras. Os suínos, eles apresentam 55 ml por quilo, ou seja, eles apresentam uma concentração menor em comparação com os gatos. Então, o volume sanguíneo varia de espécie para espécie. Um exame clínico muito importante para analisar os componentes do sangue é o hemograma. Hoje eu vou explicar a vocês a composição do hemograma. Vou explicar o eritrograma, o leucograma e as plaquetas. Oi, tudo bem com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos ao meu canal. Como vocês já sabem, eu sou a Bruna, estudo Medicina Veterinária, sou estudante da Faculdade de Medicina Veterinária, estou no 8º semestre do curso e também faço estágio em um hospital veterinário aqui em São Roque, no interior de São Paulo. Todos os dias no meu estágio sempre tem coleta de sangue nos pacientes, para o exame clínico hemograma. O exame mais solicitado em clínicas e hospitais veterinários é o hemograma. Ele tem um valor acessível e alta praticidade. E ele consegue apontar algumas alterações
que o animal está passando. O hemograma ele é dividido em 3 partes: o eritrograma, leucograma e plaquetas. E plaquetas dá para ver a mensuração das proteínas plasmáticas. Em relação ao eritrograma, é aqui que se analisa os eritrócitos. Vai checar e quantificar os eritrócitos do sangue do paciente. Os eritrócitos são os glóbulos vermelhos, ou também chamados de hemácias. Eles são responsáveis por transportar oxigênio para os tecidos do corpo. O eritrograma compreende o hematócrito, que é a concentração de hemácias. Também dá para fazer a dosagem de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos, nas hemácias, e é a responsável pela coloração vermelha do sangue. No eritrograma, também se avalia morfologicamente os eritrócitos, se estuda a forma, o tamanho, a estrutura dessas células. E também se faz a contagem total de eritrócitos. O leucograma, que é a segunda parte do hemograma, ele é composto pela avaliação morfológica e as contagens totais e diferenciais de leucócitos. Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, são células que defendem, protegem o organismo do animal contra infecções, contra doenças, contra alergias. Elas são células muito importantes. Os leucócitos, glóbulos brancos, eles são divididos em 2 categorias. A primeira categoria é chamada de agranulócitos. Os leucócitos agranulócitos são os linfócitos e os monócitos. E a segunda categoria é chamada de granulócitos, que são os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos. Todas essas células estão na circulação sanguínea. Eu fiz um vídeo explicando todas as células do sangue. Eu vou deixar o link para vocês aqui do lado, para vocês assistirem também. Nesse vídeo eu explico a composição do sangue, a sua parte líquida e a sua parte celular. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você assista também. Então pode acessar lá na descrição também. Agora voltando aqui para o leucograma, né? Leucograma, o que avalia os leucócitos. O leucograma faz a contagem dos glóbulos brancos. A contagem total se faz sem a separação do que é basófilo, monócito, do que é neutrófilo, eosinófilo, linfócito. O que se deve fazer é uma contagem total, uma contagem global dos leucócitos, que são os glóbulos brancos. Agora, quando se fala em diferencial de leucócitos, aí sim, se observa quanto tem de porcentagem em basófilo, quanto de porcentagem tem em neutrófilo, quanto de porcentagem tem em eosinófilo, linfócito, monócito. Então, há a separação, né, de todos os leucócitos de acordo com a sua forma, a sua granulosidade, função e também de acordo com a sua estrutura. A plaqueta, ela é a última parte do hemograma, onde se tem uma avaliação morfológica e contagem de plaquetas. As plaquetas, também chamadas de trombócitos, são fragmentos celulares incolores que são importantes no processo de coagulação sanguínea, para estancar, né, o vazamento de sangue. Nessa parte do hemograma, né, que estou falando agora que são as plaquetas, também pode-se quantificar as proteínas totais plasmáticas, que vão configurar as alterações do exame. Elas auxiliam na interpretação de diversas situações fisiológicas, né, ou patológicas. E um exemplo disso, por exemplo, é o aumento das proteínas totais plasmáticas. Pode estar relacionado com a desidratação. Então, quando diminui a água do sangue, essas proteínas elas acabam ficando concentradas. Agora, a diminuição das proteínas totais plasmáticas pode estar relacionada com a presença de algum hematozoário, que é um protozoário parasita do sangue. Então, as alterações já não levam a pensar, em algumas hipóteses, o que esse animal pode estar tendo. Exemplo é a babesiose, que é a infecção por espécie dos protozoários Babesia, onde se tem a famosa doença do carrapato. Há uma redução das plaquetas e isso vai prejudicar no processo de coagulação, porque as plaquetas têm função de estancar sangramentos, hemorragias. Ela ajuda na coagulação.
Então deve-se ter muito cuidado com esse animal, porque pode acontecer eventos hemorrágicos e o paciente pode chegar, infelizmente, ao óbito por perda de sangue. Sangramento nasal, sangramento na gengiva são comuns nesses pacientes com plaquetas baixas, porque esses tecidos acabam sendo lesionados durante a mastigação ou também durante uma batida. E se sangrar, não vai parar de sangrar. O corpo do animal, por causa da baixa quantidade de plaquetas, não vai conseguir controlar essa perda de sangue, podendo aí chegar a um estado de choque. O estado de choque é quando há uma baixa quantidade de sangue sendo levada para os órgãos vitais. E essa deficiência de sangue faz com que os órgãos não trabalhem de forma adequada, não trabalham corretamente, podendo então levar o animal ao óbito. O hemograma é realmente o exame mais solicitado porque ele é a base do diagnóstico, ou seja, ele te dá hipóteses do que aquele paciente pode estar tendo. O diagnóstico é o ato de determinar e saber qual é a natureza de uma determinada doença, através da observação dos sinais, dos sintomas, do histórico do paciente. E o diagnóstico pode ser fechado com a ajuda de outros exames, os exames complementares. E todo esse conjunto é o caminho certo para ter um diagnóstico correto. E isso era tudo o que eu tinha que falar aqui para vocês hoje. Agora me conta se você já fez coleta de sangue lá no seu estágio, em algum paciente, em um cachorro, gato, coelho, ou num cavalo, animais de reprodução, Escreve aqui que eu quero saber como foi essa experiência. E aproveita agora para se inscrever no meu canal, para deixar o seu like, que me ajuda muito. Ativa também o sininho das notificações para você ficar atualizado aqui no meu canal e não perder nenhum vídeo. Compartilhe este vídeo com os seus colegas de sala, seus colegas de estudo. Mande essas informações valiosas para outras pessoas. Dessa forma você ajuda o meu canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau!